Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que bate de frente com uma das nossas intuições mais fortes. Aquela de que a natureza é perfeita, que tem um projeto por trás de tudo. E se, em vez de perfeição, a história do universo for sobre algo muito mais bagunçado, acidental e mesmo assim funcional? Bom, vamos nessa. Essa citação já mata a charada, né? Ela diz basicamente o seguinte: a beleza que a gente vê por aí não é um sinal de um plano perfeito. Na verdade, ela é o que sobra de um processo muito mais prático. Um processo só se importa com o que é bom o suficiente para sobreviver e seguir em frente. Para a gente entender essa ideia direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai investigar por que vemos perfeição onde ela não existe. Depois, vamos fuçar nas raízes tanto filosóficas quanto psicológicas dessa ilusão. Aí, partimos para as evidências científicas que desmontam essa ideia, os mecanismos que de fato criam a complexidade toda e, por fim, a gente tenta entender o que isso tudo significa para nós. Vamos começar com aquela sensação, sabe? Aquela que todo mundo tem quando olha para uma paisagem incrível, um animal fascinante ou um céu cheio de estrelas. Aquele sentimento de que tudo se encaixa, de que tem uma intenção por trás. É uma sensação poderosa, quase irresistível. Mas, como a gente vai ver, ela pode ser profundamente enganosa. E aqui está a grande diferença. De um lado, a gente tem a perfeição, um ideal nosso, humano, que não aceita falhas, que imagina um plano como uma estátua prontinha. Do outro, a gente tem a suficiência, que é como a natureza realmente funciona. Pensa num barco no meio do oceano, sendo consertado o tempo todo, só com o que tem à mão, só o necessário para não afundar. A natureza não é a estátua pronta, ela é o barco. É puro improviso, não um projeto finalizado. Então, para ficar bem claro, suficiência evolutiva é isso. É o mínimo necessário. É aquele fio da navalha entre o fracasso total e a simples persistência. A vida não precisa ser a melhor solução possível. Ela só precisa de uma solução que funcione até que ela consiga se reproduzir. É uma lógica brutal, direta e, acima de tudo, pragmática. Ok, mas se a natureza não é perfeita, por que essa ideia é tão grudada na nossa cabeça? A resposta está tanto na história do pensamento quanto na própria fiação do nosso cérebro. Vamos ver como essa noção de projeto foi sendo construída com o tempo. Essa linha do tempo mostra uma verdadeira batalha de gigantes. Começa lá com Aristóteles, com a ideia de que tudo tem um propósito. Chega no auge com a famosa analogia do relojoeiro do Paley. Mas olha só, antes mesmo de Darwin, filósofos como Hume e Kant já estavam dizendo: calma lá, não é bem assim. E aí, claro, chega Darwin e vira o tabuleiro, mostrando um mecanismo que explica a complexidade sem precisar de um designer. E o buraco é mais embaixo, porque não é só uma questão de filosofia. Nosso cérebro está programado para isso. A gente tem uma espécie de detector de intenção super sensível que faz a gente achar que um barulho na moita é um predador e não um vento. A gente tem a mania de ver padrões em tudo, tipo rostos nas nuvens. E principalmente quando somos crianças, a gente tem uma tendência natural de achar que tudo existe por um motivo. Juntando tudo isso, é a receita perfeita para a gente ver um projeto inteligente onde só tem história e acaso. Beleza, a ilusão é forte, a gente já entendeu. Mas e a realidade? O que ela nos mostra? Bom, a imagem que a ciência pinta é a de um universo que está bem longe de ser um lar aconchegante, feito sob medida para nós. Para começar, segura esse número: 95%. Essa fatia do universo que é feita de matéria escura e energia escura, coisas com as quais a vida, do jeito que a gente conhece, simplesmente não interage. A pergunta que fica é: se o universo foi projetado para nós, por que 95% dele é completamente inútil para a vida? E não é só uma questão de espaço, é de tempo também. Em 99,998% da história do universo, não existia ninguém como a gente para observar. Nenhuma consciência. Se o objetivo era nos criar, foi um projeto com uma demora monumental, para dizer o mínimo. E talvez esse último número seja o mais brutal de todos. A imensa, esmagadora maioria do volume do universo é um vácuo gelado, perto do zero absoluto, e banhado em radiação mortal. A vida não é a regra. A vida é uma exceção minúscula, quase um erro de arredondamento, num lugar que é fundamentalmente hostil a ela. E quando a gente olha para a biologia, aí a coisa fica escancarada. As gambiarras evolutivas estão por toda parte. O nervo da girafa, que dá uma volta gigantesca e sem sentido, nosso olho, que tem um ponto cego porque os fios foram instalados na frente dos sensores, isso não são falhas de projeto, são cicatrizes da história.
São soluções que um dia fizeram sentido, mas que hoje são só a prova de um processo cego que improvisa, e não de um que planeja. E além do desperdício e das gambiarras, existe a crueldade, pura e simples. A natureza é cheia de um sofrimento que é muito difícil de conciliar com a ideia de um criador bom. O próprio Darwin falava sobre a vespa que põe seus ovos dentro de uma lagarta viva para que as larvas a devorem por dentro. Que tipo de projeto bondoso inclui isso? Certo. Se não tem um projetista, então de onde vem essa complexidade toda que a gente vê? De onde vêm as galáxias, as estrelas, a vida? A resposta é que existem mecanismos naturais, verdadeiros motores que criam complexidade, e eles funcionam sem nenhum plano, sem nenhum objetivo final. O motor mais conhecido, claro, é a evolução. E o segredo é que ela não cria nada de propósito. O processo é basicamente em 3 passos. Primeiro, a variação joga um monte de opções na mesa, aleatoriamente. Segundo, a seleção natural simplesmente filtra o que não dá certo. E terceiro, a deriva genética, que é o puro acaso, também dá seus petacos. É um processo cego, sem rumo, mas que ao longo de bilhões de anos constrói coisas incríveis. Mas não é só a seleção natural. A própria matéria tem uma tendência a se organizar. Regras simples podem gerar padrões complexos, como um floco de neve. A evolução, por caminhos diferentes, muitas vezes chega na mesma solução para o mesmo problema. E a vida também se torna mais complexa se fundindo. As mitocôndrias dentro das nossas células, que geram nossa energia, um dia foram bactérias independentes que foram engolidas por um ancestral nosso. Incrível, né? Isso nos leva a uma virada de chave mental assim, radical. A imperfeição, o erro, o acaso, eles não são problemas, eles são a matéria-prima da criação. A mutação aleatória, que é por definição um erro de cópia, é justamente o que dá à evolução algo com que trabalhar. Sem erro, não haveria nada novo. E aí a gente chega na parte final, e talvez a mais importante. Se a gente vive num universo sem um plano, sem um propósito escrito nas estrelas, e aí? Como é que a gente encontra algum sentido nisso tudo? O filósofo Albert Camus tinha um nome para isso: o absurdo. O absurdo é esse choque. É o nosso grito desesperado por um significado e o silêncio ensurdecedor do cosmos como resposta. É desse conflito, dessa tensão, que a gente precisa partir. E a resposta não é o desespero. É a gente se dar conta de que, se o valor não vem de fora, ele só pode vir de dentro. O sentido não é algo que a gente encontra, como um tesouro perdido. É algo que a gente constrói. Nós somos os seres que trazem valor a um universo que, sozinho, é indiferente a isso. E esse é o ponto. A gente não é o final grandioso de um plano cósmico. Nós somos o resultado improvável de uma longuíssima sequência de acidentes, de catástrofes, de erros e de gambiarras que, por sorte, foram o suficiente para continuar existindo. E a nossa consciência, essa capacidade de pensar sobre tudo isso, ela não é a prova de um propósito. Ela é, talvez, a consequência mais maluca e extraordinária desse processo cego. É o universo, através de nós, se olhando no espelho pela primeira vez. É a suficiência que, de tanto se acumular, acabou se tornando consciente de si mesma. E isso nos deixa com uma última reflexão. Abandonar a ilusão da perfeição não nos deixa com um vazio. Pelo contrário, nos deixa com uma admiração ainda mais profunda. Nós não somos a resposta que o universo estava procurando. Mas quem sabe, talvez a gente seja a sua pergunta mais complexa, mais inesperada e, justamente por isso, a mais bonita de todas.